Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Kelly Albert e neste canal eu vou te ajudar a ter uma marca cada vez mais forte, uma marca cada vez mais relevante. E mais, mesmo que você tenha um pequeno negócio, saiba que o conteúdo que eu posto aqui no canal é para você, é especialmente para os micro e pequenos empreendedores. Toda a metodologia que eu aplico, toda a metodologia que eu ensino, foi baseado no que as grandes empresas fazem para gerir as suas marcas, porque o principal foco do canal é ajudar os pequenos empreendedores a gerirem a sua marca de uma forma completamente estratégica, pensada, ou seja, com um pensamento estratégico por trás, para que os clientes estejam cada vez mais engajados com as suas marcas. E saiba que existem muitos pequenos negócios com grandes marcas, com marcas muito fortes, muito relevantes e que fazem a diferença no dia a dia, no nosso dia a dia. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o conceito do branding, o que realmente é o branding, que nada mais é do que gerir a sua marca. É uma palavra que não tem uma tradução. Se eu for para o inglês, se eu for olhar a tradução literal, não existe. Porém, o conceito do branding é isso: eu aprender estratégias para que eu possa gerenciar todos os pontos de contato que o cliente tem com a minha marca. Por que é um assunto amplo? Por que é um assunto tão relevante? Porque quando a gente fala de branding, envolve a equipe interna, envolve todos os fornecedores da empresa, porque todos têm que saber quais são os valores, qual é o propósito, por que a sua marca existe, por que a sua marca é diferente das outras, por que eu deveria comprar da sua marca e não comprar do concorrente? Ou melhor, por que o cliente vai escolher a sua marca sabendo que o concorrente tem o mesmo produto que o seu? O que faz a diferença? Por que eu chego na gôndola de um supermercado e eu tenho uma água de 1 litro que custa R$ 2 e eu tenho a água que custa R$ 12? Por que isso acontece? E por que a marca de R$ 12 é vendida em detrimento da de 12? Isso é branding. Isso é o fortalecimento que a empresa fez durante um período da sua própria marca. Então, eu posso ser um pequeno empreendedor, eu posso ter um pequeno negócio e ter uma marca muito forte. E aí você vai me perguntar, tá, Kelly, entendi tudo que você tem para me dizer, mas como é que eu faço para eu aprender a gerir a minha marca? Quais são os passos que eu devo seguir para eu conseguir gerir a minha marca? Eu criei uma metodologia chamada Método Sua Marca Mais Forte. É um método que foi criado a partir das dificuldades que eu tive ao longo do período que eu planejei a minha marca, a minha empresa, que é a Marché Learning, que começou como uma agência de marketing digital e hoje se tornou uma empresa onde gera conteúdo e trabalha com cursos online. Mas foi com a necessidade que eu senti, com toda a dificuldade que eu achei no mercado de juntar informações para que eu pudesse pensar por que a minha empresa existe, vai existir, por que o cliente vai comprar de mim e não vai comprar do concorrente, por que o cliente vai escolher a minha marca e não vai escolher a marca do concorrente. Tudo isso foi pensado e eu construí essa metodologia, inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo para que vocês possam conhecer melhor. E no vídeo de hoje, eu quero falar sobre o porquê que a sua marca deve começar a pensar em branding. Por que a sua marca deve começar a gerir? Quando eu digo se você vai construir uma nova marca, se você já tem uma marca, se você gerencia marcas de cliente. Com certeza esse conteúdo vai servir para todos esses momentos aí.
Então, o sucesso de uma marca vai muito, muito além dos produtos que ela vende. Por que tem marcas que são lembradas, são mais queridas pelo público, e tem outras que vendem praticamente as mesmas coisas e elas não são tão queridas? O que faz isso acontecer? Provavelmente, uma empresa tem um processo estratégico de branding e a outra não. E afinal, o que é o tão famoso branding? É uma estratégia de gestão de marca para que ela seja percebida e seja lembrada pelos clientes de forma positiva. Porque, desse modo, a ideia de realizar um trabalho para que a sua empresa seja a primeira opção da mente do cliente. Então, quando eu trabalho o branding, quando eu implemento essas estratégias, o principal objetivo é fazer com que o consumidor tenha a sua marca na mente dele. E o trabalho com a marca é muito importante para que o negócio possa se consolidar. Então, a gente está falando de um cenário cada vez mais competitivo, principalmente no ambiente online. Porém, hoje a gente consegue ter muito mais conexão com o cliente do que a gente tinha antes. Porque se a gente pensar há um tempo atrás, como é que as coisas aconteciam? A gente só tinha a mídia de massa para a gente poder se comunicar com os nossos clientes. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha poucos locais onde o cliente podia se comunicar com a gente. E hoje não, hoje mudou com a internet, com o 5G, que hoje, um exemplo pessoal, hoje foi instalado no meu escritório um 5G, então a gente tem uma velocidade de internet, de conexão, que antes a gente não tinha, há 3, 4 anos atrás, né? E aí você vai me perguntar, tá, Kelly, e o que é marca? Tá? A marca é a personalidade do seu negócio. Então, a sua marca não é o produto ou o serviço que você oferece. E está muito longe de ser apenas um logotipo, uma identidade visual, um slogan, um nome. Todas essas outras coisas que eu acabei de falar são formas de deixar a personalidade da sua marca clara para o seu público. Ou seja, através das cores que eu utilizo, através dos elementos que existem na minha marca, que são formadas através do logotipo, a identidade visual, qual é o slogan da sua marca, tudo isso faz com que seja criada uma personalidade em relação ao seu negócio. Vou dar um exemplo. Quando você pensa na marca Nubank e quando você pensa na marca Bradesco, com certeza vai vir na sua mente, ou já veio na sua mente, diferentes personalidades. O Nubank é um banco mais jovem, mais arrojado, mais acelerado. O Bradesco é um excelente banco, só que ele é um pouco mais clássico, ele é um pouco mais robusto, ele tem tradição, tá? Não que uma marca tenha que ter tradição para que ela tenha uma boa marca ou seja muito conhecida. Isso não é necessário, tá? Se eu faço um trabalho de branding bem feito desde o início, eu não preciso ter muitos anos de empresa. Porém, existe diferença. É isso. Essa é a personalidade da marca que eu estou passando para vocês. E existem algumas etapas que eu preciso passar para que eu possa fazer a construção da gestão da minha marca. Então, eu preciso ter muito claro qual que é a missão da minha marca, quais são os valores da minha marca, qual é o propósito da minha marca. Eu vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar mais claro. Por exemplo, quando eu falo da minha marca relacionada, a minha marca, a Marché Learning, tá? Que é uma empresa de educação focado em marketing e branding. Quando eu menciono missão, tá? A missão é ajudar os pequenos empreendedores a ter um processo de marketing e gestão de marcas extremamente profissionalizado, como acontece nos departamentos de marketing das grandes empresas. Essa é a missão da Marché. Quais são os valores?
Os valores é a verdade, é a honestidade com o cliente, é dizer para o cliente que muitas vezes ele não vai conseguir ter um resultado a curto prazo do jeito que ele está querendo, mas que ele vai ter que construir essa história que ele quer construir. Por exemplo, a história é aquilo que eu falei para vocês. Como eu tive muita dificuldade de encontrar um método para saber como é que a minha marca seria no mercado, qual é que seria a personalidade da minha marca, que eu defini que eu queria falar sobre isso. Por quê? Porque por ser uma profissional de marketing, por ter trabalhado com isso, mas eu resolvi me especializar nisso para ajudar os pequenos. Então, vocês estão vendo que tudo tem uma história por trás. Uma empresa, ela não nasce do nada. Ela tem uma história, ela tem um envolvimento, muitas vezes um envolvimento muito próximo com um empreendedor que é o proprietário da empresa. Então, por exemplo, é uma pessoa que ama cozinhar, é uma pessoa que as pessoas adoram a comida dela. Ele resolve abrir um restaurante, ele resolve ensinar a cozinhar, enfim, tá? Eu tô criando aqui para vocês. Mas o que acontece? Tem uma história, tem um background por trás. Isso é muito relevante quando eu estou falando de marca. Então, a história envolve a gestão da marca, as vantagens que o seu produto ou o seu serviço tem em relação ao mercado, como as pessoas enxergam a marca, quais são os sentimentos e quais são os adjetivos que você quer associar à sua marca. Então, tudo isso norteia o caminho da sua empresa e faz com que a sua marca tenha uma determinada personalidade. Ela pode ter uma personalidade jovem, ela pode ter uma personalidade clássica que ela se mantém, ela pode ter uma personalidade extremamente moderna. Tudo isso é passado para o cliente. E é passado como, Kelly? É passado quando o cliente olha o rótulo do seu produto. É passado quando o cliente entra no seu site, quando ele entra nas suas redes sociais, quando ele olha a assinatura do e-mail da sua equipe ou a assinatura do seu e-mail. Tudo isso passa mensagens para os clientes de que a sua marca é XYZ. E aí é onde entra todos os pontos de contato que o seu cliente tem com a marca, é relevante. A gente é uma capilaridade que existe, tá? Então a gente tem que, como se fosse um polvo, a gente tem que saber todos os pontos de contato que o seu cliente tem com a sua marca para que a gente possa pensar como é que vai ser esse contato. E como é que se faz a gestão de uma marca? Primeiro, através de uma identidade visual. Tá? O primeiro passo para construir a imagem da sua empresa é escolher que cara a sua empresa vai ter. Então, desde logotipo, cores, estilo visual, enfim, isso compõe a identidade visual da sua marca. Depois de estabelecer estes fatores, é importante registrar essas regras, para que todos saibam exatamente como os elementos visuais devem ser utilizados. Ou seja, por eu ter trabalhado muito tempo em departamento de marketing, ter trabalhado como agência, existe uma identidade visual de uma marca, existe como uma marca deve ser aplicada nos materiais impressos, nos materiais online, que cor eu devo usar, mas e tem que ter um padrão de cor. A mesma cor, por exemplo, claro que muda conforme o canal, o meio, mas, por exemplo, se o meu tom é laranjado, eu tenho que ter o mesmo laranjado nas embalagens, no site. É como, por exemplo, a Gol. Se você olhar a Gol, linhas aéreas, ela tem o mesmo tom de laranja. Então, a aeromoça veste com tons de laranja, o site tem tons de laranja, o produto que é entregue para você lá dentro, muitas vezes tem uma embalagem especial, tem tom de laranja. Isso representa a identidade visual do seu negócio. E por isso a gente tem que ter um lugar onde tenham todas essas diretrizes que a gente chama de manual de identidade visual, por exemplo. A sua marca ela também tem que ter uma personalidade. Então, além dos elementos visuais do seu negócio, é importante estabelecer como será a personalidade. Então, isso significa
ter bem claro a forma como a sua marca vai se comportar na interação com o público. Então, quando eu falo personalidade, é assim, é o texto de uma peça publicitária, é o tom da resposta numa rede social. Tudo isso passa a personalidade. Vocês vão entender, por exemplo, existem pessoas que a gente fala no WhatsApp que muitas vezes elas são pessoas bem descontraídas. Usam emojis, usam carinhas, e tem pessoas que a gente fala e que são mais sérias. Tudo isso passa a imagem de como a pessoa é. O mesmo acontece com a sua marca nas redes sociais, quando você está dando uma resposta em relação a um produto, enfim. E aí, nós temos que trabalhar com um conceito que se chama brand persona. O que é? É definir qual vai ser o consumidor ideal para o seu negócio. Então, assim como você define diversas características que correspondem ao seu público, você vai criar uma pessoa que representaria o seu negócio. Porque dessa forma fica mais fácil imaginar como vai ser a personalidade da sua empresa. Então, assim, imagine uma marca de roupas para as meninas adolescentes. A brand persona desse negócio poderia ser uma garota de 17 anos, muito estilosa e ligada às tendências da moda. Então, ela é uma menina. E qual vai ser as características dessa menina? Com isso, fica muito mais fácil enxergar como serão as interações das pessoas com a sua marca. Como é que vai vir essa interação? E a ideia principal é entender como a sua marca pode agregar experiência. Conforme você vai tendo experiência com o consumidor, a experiência do contato em rede social, do atendimento numa loja online ou numa loja física, enfim, você vai criando experiências com o consumidor e você vai entendendo como é que é o comportamento do seu cliente. Então, mesmo definindo uma pessoa fictícia, por exemplo, que representaria a sua marca, não é necessário que você crie um personagem. A gente não está falando de mascote aqui, tá? A gente está falando de uma pessoa que provavelmente seria um cliente da sua marca. É isso que a gente está falando. Como é que seria? Por exemplo, como é que é um cliente do Nubank? Como é que é um cliente do Bradesco? São pessoas diferentes. Então, se eu fosse definir as características de um cliente do Nubank, de um cliente do Bradesco, como é que eu descreveria? Do Nubank, por exemplo, eu colocaria que é um jovem, que é uma pessoa que é ligada à internet, que é uma pessoa que gosta de velocidade de informações, velocidade de resposta. Já uma pessoa que gosta, por exemplo, que gosta do Bradesco, é um cliente que precisa sentir um pouco mais de pé no chão, porque se precisar tem uma agência física, onde ele pode ir lá, sentar na frente de um gerente, conversar. Então, notem que são duas pessoas completamente diferentes. Essa é a ideia quando a gente fala de brand persona. Também você vai ter que definir o tom e a voz da sua marca. Então, depois de definir como é que vai ser essa pessoa que vai comprar os seus produtos, é hora de estabelecer como será a linguagem que você vai empregar junto aos seus clientes. Então, isso vai servir para alinhar texto de anúncios, conteúdos para blogs, atendimento, tudo isso. Porque o que acontece? Olha um exemplo que eu vou dar. Por exemplo, você definiu que a sua marca vai ser uma marca que vai ter uma personalidade jovem, certo? Porém, e jovem, simpática, empática com o público, e nas redes sociais acontece esse atendimento. Porém, quando ele chega na sua loja, ele encontra uma pessoa mal-humorada, ele encontra uma pessoa que não condiz com tudo aquilo que ele tinha visto antes. O que acontece? Acontece um choque. A pessoa não entende o que está acontecendo. Por isso que o tom e a voz da marca deve ser alinhada com
toda a equipe que vai atender o seu cliente, ou seja, em todos os pontos de contato. Então, desde a pessoa que vai falar com o seu cliente, a pessoa que vai escrever para responder o seu cliente, anúncios, conteúdo para blog, conteúdo para redes sociais, tudo tem que ter a mesma linguagem. Notem, um exemplo muito interessante que vocês podem observar é a linguagem que o Netflix tem nas redes sociais. Prestem atenção, depois vocês vêm aqui e me contem nos comentários. Aí nós vamos ter um brand book, que a gente chama, né? Que ali a gente define todos os fatores visuais da personalidade. E é importante redigir um documento que vai servir como guia para a equipe. Eu comentei lá em cima, eu comentei que a gente faz um manual de identidade visual. Pode ser um manual de identidade visual, é uma nomenclatura que chamam, ou brand book, tá? Por quê? Porque toda equipe que for trabalhar com a sua marca, que for utilizar a sua marca em anúncios, em tudo, ela vai seguir sempre o mesmo padrão. Uma outra coisa, utilize os elementos da marca na comunicação externa, ou seja, o último passo para trabalhar a gestão de marca é atentar-se para que você possa empregar todos os elementos estabelecidos no processo das comunicações externas da sua empresa. Então, por exemplo, o site, publicações, comentários, mensagens em redes sociais, conteúdos em blog, anúncio, atendimento ao cliente, materiais para evento, tudo tem que ter a mesma linha visual. É importante seguir as diretrizes estabelecidas no Brand Book, por exemplo. E eu quero dar para vocês alguns exemplos de marcas que são interessantes e que eu acho que vale a pena vocês até pesquisarem um pouco mais para entender como é que eles conseguem se diferenciar tanto. Por exemplo, a Red Bull, ela é uma marca austríaca, internacionalmente conhecida. É difícil não associar, assim, quando a gente escuta o nome Red Bull, não tem como a gente não associar em Red Bull te dá asas. Então, por quê? Porque isso está sendo repetitivo na publicidade deles, tá? Ou seja, é algo que te traz energia, asas para você voar. E não é só não é só por meio do slogan que uma empresa se posiciona. Como forma de promover uma imagem associadas, por exemplo, ela associa muito a marca dela a esportes radicais, por exemplo. Então, assim, quando eu falo de Red Bull, eu não estou falando só para o cliente para o consumidor Red Bull que vai consumir uma bebida alcoólica. Não, eu posso usar o Red Bull para me dar mais energia para eu fazer um esporte radical, por exemplo. A empresa patrocina vários times de futebol no mundo. E não apenas para festas, enfim. Então, é possível que você note ações que são muito claras no posicionamento e a percepção que o cliente tem da sua marca. Por isso, é fundamental saber como você quer que a sua marca seja vista e investir em diretrizes que são condizentes com isso. Vou dar um exemplo para vocês. Essa semana, um amigo nosso veio nos visitar e trouxe uma caixa que é uma empresa de apicultura que fica no interior aqui do Rio Grande do Sul e que ela trabalha com exportação de mel. Gente, a embalagem deles, o rótulo do produto, e eles têm vários outros produtos que são à base de mel. Então, o rótulo, a embalagem, tudo fez muita diferença, até para poder me chamar a atenção. Eu falei, nossa, que empresa bacana, que empresa profissionalizada, principalmente quando a gente fala nesse segmento de mel, né? Então, isso faz com que o seu cliente tenha uma percepção diferente do seu negócio.
Então, eu espero que você tenha gostado dessa pincelada que eu dei para vocês em relação ao branding, tudo que envolve. Isso é assim, a ponta do iceberg do que é o branding. Eu espero que você me acompanhe aqui no meu canal no YouTube. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, com pequenos empreendedores que esse conteúdo com certeza vai agregar valor. E aproveite para conhecer o meu método Sua Marca Mais Forte. Clique no botão que está aqui embaixo. Na verdade, eu deixei o link aqui na descrição e conheça como é que existe uma metodologia que pode te dar o passo a passo, começo, meio, fim, de como ter uma marca realmente forte e relevante, mesmo tendo um pequeno negócio. Até mais!